servidor público aprovado no concurso unificado de Pernambuco, seja muito bem-vindo nesse vídeo aqui. Eu vou contar tudo para a redação da Fundação Carlos Chagas. A gente vai falar do edital especificamente para o bloco 3, que é nível médio. Professora, por que não falar dos outros blocos? Porque os outros blocos vão trabalhar estudo de caso na prova discursiva. Então, para o nível médio, o tipo de texto que será cobrado é o texto dissertativo argumentativo, que é o que eu trabalho. Então, aqui eu vou falar muito sobre texto dissertativo argumentativo, Fundação Carlos Chagas, e sobre esse edital de vocês. Então, você já curte esse vídeo, já compartilha para quem vai fazer esse concurso para o bloco 3. São muitas vagas abertas e consiga aprovação, porque o concurso público muda a nossa vida. Eu sou servidora pública há 8 anos e o concurso mudou a minha vida. Conforme edital, a redação ela vale só 100 pontos. Gente, 100 pontos é muita coisa, então a redação vai ser o seu passaporte para aprovação, porque 100 pontos realmente vão determinar quem estará na lista de aprovados e quem só vai estar ali sonhando com o serviço público. Claro que para conseguir ali lista de aprovados, teria que tirar no mínimo 90 pontos, tá? Isso aqui entre nós, isso não está estabelecido no edital, mas eu sou professora de redação há mais de 10 anos e eu observo isso, quando um candidato ele tem uma nota muito boa, ele se destaca dos demais. Tanto que no meu concurso público, a discursiva me colocou num outro patamar. Eu aumentei muitos pontos. Eu fiquei em primeiro lugar justamente por conta da discursiva. Eu tive um aluno, nota máxima na FGV, no concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que ele subiu 2.000 posições. Então, a redação, ela realmente é o diferencial e vai conseguir aprovação quem pagar o preço por ela, porque as pessoas acham que vão chegar lá no dia do concurso, falar o que elas bem entenderem, o que der na telha, e redação tem que ter estratégia. Não é pensar que, eu vou decorar um modelo de redação, chegar lá e decorar e colar na prova. Impossível. Ainda mais se tratando de Fundação Carlos Chagas, eu já vou falar sobre ela, que é uma banca bem desafiadora. Não gosto da palavra difícil, mas é uma banca desafiadora. Tem, inclusive, um vídeo aqui no canal, já procura depois, em que eu falo de temas anteriores que já foram cobrados na Fundação Carlos Chagas e como é que você pode fazer a leitura desses temas de redação, porque não são temas tão simples. A maneira como ela elabora os temas de redação é um pouco mais profundo, então é importante que você tenha uma estratégia na leitura dos textos motivadores. Tá, então, conforme edital, redação vale 100 pontos, vocês terão que produzir um texto dissertativo argumentativo, mínimo 20, máximo 30 linhas, mas eu sempre falo, uma boa redação de concurso público, ela vai ter em torno ali de 27 a 30 linhas. Isso porque com 20 linhas você não consegue desenvolver argumentação, você não consegue inserir bons repertórios, você não consegue concluir de maneira adequada e coerente o seu texto. Então, para a gente conseguir entregar toda a grade de correção da Fundação Carlos Chagas, que vai avaliar a estrutura, ou seja, organização de parágrafos, uso de conectivos tanto dentro dos parágrafos quanto no início dos parágrafos, língua portuguesa adequada, a gente teria que escrever no mínimo 27 linhas. Mas 27 linhas com conteúdo, não é 27 linhas trazendo 10 citações, né? Tem aluno que vai mandar redação na plataforma de redações do curso e aí traz 3 citações num parágrafo. Não dá, gente. Como é que se argumenta? Porque cada citação utilizada precisa ser explorada. Então, se a gente está falando, por exemplo, do eixo temático segurança, e eu trago a citação do Sartre, a violência é sempre uma derrota. Eu não posso trazer em seguida no mesmo parágrafo que a Constituição Federal garante a segurança e o direito de todos, e depois traga a Declaração Universal de Direitos Humanos, que falou da segurança pública e dignidade humana. Não dá. São muitos elementos, e cada citação, cada lei que é escolhida estrategicamente, ela tem que ser explorada. Ela não é utilizada como uma decoração no seu texto. Eu vou trazer um Bauman, um Foucault para decorar o meu texto. Não. A gente traz uma citação porque ela potencializa a nossa argumentação, porque ela traz mais força para as ideias que estão sendo defendidas. Então, é importante ter uma estratégia de redação, e com 27 linhas no mínimo, a gente consegue entregar essa argumentação coesa, coerente, harmônica, substância de conteúdo, repertório, citação, lei, as palavras do tema. A gente consegue trazer profundidade para nossa redação e não fazer um texto descritivo, que é, acho que, o grande erro que os candidatos cometem hoje. Muitas vezes o candidato ele traz uma redação sobre um tema e ele descreve a realidade. Então, supondo que seja um tema que envolva discriminação racial. Aí a pessoa fala que o racismo tem crescido no Brasil. Ou fala das diferentes maneiras que o racismo se manifesta.
Gente, isso é óbvio, né? Mas como que a gente analisa isso de maneira mais profunda, trazendo aí a questão da colonização do Brasil, por exemplo, da formação do Brasil, quais são os valores que moldam a mentalidade da sociedade para que essa prática ela continue existindo, sabe? Então, para a gente conseguir realmente uma nota boa na redação, tem todo um passo a passo, tem toda uma elaboração textual. A grande questão é as pessoas temem a redação porque ouviram a vida inteira, né, que redação é opinião. Então tem que chegar lá e expor aquilo que você pensa, seus valores, suas crenças. E hoje a gente sabe que isso é mentira. Mesmo que você defenda uma argumentação belíssima, se ela não está alinhada com direitos humanos, a Constituição Federal e com o que a banca quer, não adianta nada, ela vai sim reduzir a sua nota. Então hoje a gente entende que redação é um método, é uma estratégia, é um passo a passo, e isso é tão bom, porque você não vai chegar lá e cuspir, vomitar o que você pensa, o que você acredita, né? Se você quer falar a sua opinião, você vai pro TikTok, vai pro YouTube e consegue, inclusive, um conjunto de pessoas que vão pensar como você. Na redação, a gente escreve aquilo que, de fato, vai estar alinhado com aquela banca e com aquela grade de correção, porque a análise da redação que o corretor faz, e eu fui corretora do Enem, já fiz muitas análises de redação de concurso público, eu tenho 2 alunos nota máxima na FGV, e o que a gente observa é que ela tem uma grade de correção, então as correções elas são objetivas. Muita gente pensa, eu tenho que agradar o corretor, eu tenho que escrever o que o corretor vai gostar. Não, o corretor ele vai olhar para uma grade de correção e ele vai ver se o seu texto está alinhado com essa grade. Então não tem a ver com, eu vou usar algo que o corretor vai gostar. Não, tem que pensar em termos de banca. O corretor está a serviço daquela banca, então ele vai analisar a grade de correção e vai ali transpor o seu texto para aquela grade e ver onde você se encaixa. Então é importante entender o discurso aceito por aquela banca, as citações e leis que aquela banca aceita, o caminho discursivo. E um erro muito comum de concurseiros é achar que vai colocar um modelão estilo Enem que vai ser suficiente. Gente, redação para concurso é outro nível. Você tem que sair da esfera da estrutura do Enem, porque o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. E ele tem critérios diferentes de concurso. Então, por exemplo, o Enem ele vai avaliar na solução ali uma proposta, uma proposta de intervenção no parágrafo final da redação, com 5 elementos obrigatórios: agente, ação, meio, efeito, detalhamento. Eu nem vou explicar isso aqui, porque para concurseiro nem vale. Mas é uma solução de como resolver aquele problema, e essa solução é muito específica. O concurso público, as bancas de concurso não exigem essa estrutura de solução. Então, para que você vai colocar uma solução tão detalhada e específica se isso não é critério de avaliação em bancas de concurso? Muitas bancas sequer exigem uma solução. E quando a gente pensa em temas de redação para concurso, são temas diferentes do Enem. Então, o Enem, por exemplo, o caminho argumentativo dele é único, é unilateral. Quando ele coloca lá, por exemplo, a questão do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, ou valorização de povos e comunidades tradicionais, ou estigma associado às doenças mentais, o caminho argumentativo é único. É a defesa daquela comunidade, a defesa daquele grupo. No caso de concurso, especialmente a Fundação Carlos Chagas, são temas que podem trazer nuances. Então, por exemplo, vantagens e desvantagens, aspectos positivos e negativos, coisa que no Enem você não precisa fazer, porque geralmente o caminho é único. Então, é preciso pagar o preço para um outro nível. Você não está fazendo Enem, você está fazendo concurso público. E há uma estrutura que geralmente é cobrada em textos, em redações para concursos públicos. Então, não adianta querer estudar a mesma estrutura do Enem, porque para concurso público o game é outro. É preciso entender as regras de uma redação para concurso público. Então, sim, vai ter citações, leis conectivas como no Enem, mas a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente argumenta é diferente. Por exemplo, um dos meus alunos que tirou nota máxima na FGV, concurso da Polícia Militar do Rio, o tema foi vantagens e desvantagens do uso de câmeras de segurança em fardas policiais. Muitos candidatos caíram no cavalo porque, como estão acostumados com a estrutura do Enem, muitos colocaram só as vantagens da tecnologia, as vantagens da câmera de segurança, sendo que a banca pediu as desvantagens. Então, esse meu aluno, por exemplo, tem inclusive uma live dentro do meu curso que eu analiso a redação dele. Como aspecto positivo, ele traz a ideia de que essas filmagens elas podem ser utilizadas em processos policiais, processos criminais. E como aspecto negativo, ele fala que se não houver uma manutenção, ou seja, um investimento do Estado em relação a esses aparelhos, eles vão cair em desuso. Então, é importante que haja uma manutenção e investimento nesses aparelhos.
Se você fosse seguir um modelão Enem, você ia cair do cavalo, porque o Enem, toda a argumentação é construída para defesa de uma comunidade, defesa de um grupo, defesa de um ponto de vista. E muitas vezes em concurso você vai ter as nuances de uma mesma de um mesmo tema. Então, vantagens e desvantagens, por exemplo, da tecnologia nas escolas. Né? Então, você não pode construir um texto falando só da parte positiva ou só da parte negativa, mas unir essas duas coisas em um todo harmônico e coerente, que construa uma argumentação lógica. Então, redação para concurso é outro nível. Como a Fundação Carlos Chagas não definiu para o bloco 3 desse concurso tema da redação, pode cair qualquer coisa. Pode cair saúde, trabalho, questões administrativas, podem cair questões que envolvam valores humanos, filosóficos, existenciais, então é importante que você se prepare para qualquer tema, tá? Porque a gente não tem controle disso, então o que cabe é a gente entender essa estrutura para conseguir aplicar diferentes leis, citações, argumentos dentro de qualquer tema, tá? Quer aprender redação para a Fundação Carlos Chagas para esse concurso? Clica no primeiro link que tá aqui na descrição do vídeo, que é o meu link do curso de redação para concursos públicos. Lá a gente tem aulas sobre texto dissertativo argumentativo, como ler os textos motivadores, como entender o discurso da banca. Eu ensino a construir cada um dos parágrafos, mostro muitas citações, muitas leis que funcionam para muitos temas e também tem correção de redação, então você vai ter acesso à plataforma de correção. Eu tenho certeza que esse curso vai mudar a sua vida e você vai finalmente conseguir aprovação nesse concurso público e vai se tornar servidor público. Então clica no link aqui e eu te aguardo lá dentro.